fala, as pessoas que morrem com Cristo estão no céu com Jesus, né? E eu queria saber se, tirar a dúvida, que eles sabem que eles estão mortos no céu, só não lembra daqui da terra, mas sabe que estão no céu e reconhece quem está na glória. Ok. 700 anos antes de Cristo, já havia registros de experiências de quase morte, EQM. Nós temos milhares de páginas escritas e muita produção de todos os tipos sobre experiências de quase morte. Interessante que há também dezenas, talvez centenas de artigos científicos e a própria psiquiatria, a psicologia, a parapsicologia principalmente e anteriormente, não é? A ciência tem se debruçado sobre essa questão. Quando as pessoas estão morrendo, infarto agudo do miocárdio principalmente, né, o que mais acontece, parada cardiorrespiratória. Essas pessoas muitas vezes voltam. Na verdade, 80% morre, 20% não morre. E dentre os 20%, muitas pessoas voltam com experiência de quase morte. E o interessante é que as experiências, independentemente da cultura, da época, do lugar, as experiências são muito parecidas. Outro dado interessante é que muita gente que tem EQM volta contando aquilo que não está de acordo com o que ela aprendeu e acreditou a vida inteira. Então a pessoa acredita numa coisa, tem um EQM e vê outra coisa, diferente daquilo que ela aprendeu ao longo da sua existência. Eu vou dar um exemplo de EQM. Um amigo nosso, inclusive até gravou um vídeo sobre isso, tentou o suicídio várias vezes e por último, no ano passado, 2024, ele tentou por 3 vezes. Primeiro, ele tomou mata-capim, e aí apenas um desarranjo intestinal, vômito e tal. Depois, ele tentou pular do viaduto. E na hora que ele estava para pular, uma idosa correu e repreendeu e orou, e logo um jovem, as pessoas se juntaram ali, não permitindo que ele pulasse. Aí ele resolveu passar chumbinho no pão com manteiga. Tomou café com pão com chumbinho e foi trabalhar. No trabalho, ele começou a passar mal. O patrão já sabia que ele estava vivenciando uma depressão maior, já fazia tempo, já havia tentado outras vezes. Aí o patrão, percebendo que talvez ele tivesse tomado veneno, começou a dizer: fulano, arrependa-se. Fulano, arrependa-se, conserte a sua vida com Jesus agora. Fulano, chama por Jesus. Fulano, peça misericórdia. Fulano, Jesus, Jesus. E ele caiu com aquela espuma descendo pelos lábios, né, pelos cantos da boca, espumando, babando, efeito do veneno. O socorro demorou 13 minutos para chegar. E durante esses 13 minutos ele esteve lá desmaiado. Fizeram a reanimação, colocaram na ambulância. Após a reanimação, ele já estava consciente, é claro. Logo colocaram na UTI, em coma induzido. Ele não sabe se a sua experiência aconteceu durante os 13 minutos, lá no local de trabalho, ou se aconteceu durante o coma induzido, na UTI. O fato é que ele teve uma visão do lugar de tormento. Um lugar horrível. Ele conta com tanta vivacidade, veracidade, que as pessoas, ao ouvirem presencialmente, se arrepiam. Porque ele vivenciou aquilo. Para ele foi muito real. Foi uma visão muito real. Ele se viu no lugar de tormento. E ele disse que viu ali muitos milhões de almas gritando, berrando, chorando, rangendo os dentes. Cenas horríveis, trevas e fogo. Mas que antes de cair naquele lugar, ele passou por um túnel escuro. E no final do túnel, fogo.
e as trevas daquele lugar muito densas. Interessante. Geralmente as pessoas que têm EQM, elas veem um túnel, ou muito escuro ou de luz. Os relatos são muito parecidos. E lá naquele lugar de tormento, diante de tanto sofrimento, ele gritava: Jesus, misericórdia, Jesus, me tira daqui, Jesus, me perdoa, Jesus. E de repente, segundo ele, como se fosse uma mão invisível, o puxou. E em milésimo de segundo, ele já estava no paraíso. E ele conta que a visão do paraíso é exatamente o oposto da visão do lugar de tormento. No paraíso, ele viu milhões de almas e milhões de anjos. Anjos com asa, anjos sem asa, anjos cantando em grupos corais, almas cantando, pessoas andando, trabalhando, muita atividade e muita paz e muita alegria, flores lindas, jardins lindos, riachos, ribeiros e rios lindos. Parece que tudo era de ouro ou diamante, tudo muito reluzente, brilhante. E eu perguntei: você conversou com Jesus? Ele disse: não. Você viu Jesus? Não. Mas eu vi, ele dizendo, eu vi um ser diferente, mas não conseguia olhar para o rosto. Era de muita luz, uma luz muito intensa, muito clara, como cristal, como diamante, mas não tem palavras para explicar. E ele não falou nada, apenas estava ali perto, como se estivesse controlando a situação. E havia um anjo mais perto que também nada falou. E eu senti tanta paz e tanta alegria naquele lugar que eu não queria sair mais de lá. E de repente eu acordei. Esse é o relato dele. Acordou na UTI daquele hospital. Essas experiências de quase morte, que são relatadas 700 anos antes de Cristo até hoje, e são fartamente documentadas e estudadas hoje em dia por cientistas, psiquiatras, psicólogos e outros tantos estudiosos, essas experiências, elas nos dão assim uma noção de como é a vida após a morte física, o que tem do lado de lá. Mas agora vamos à Bíblia. O que a Bíblia diz a esse respeito? Parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro é bastante emblemática e ilustrativa. Vamos prestar atenção. Jesus disse que havia um rico que vivia esplendidamente, ou seja, vivia como rei. Ele se alimentava como rei, ele se vestia como rei, ele vivia como rei. Ele era muito rico. Na linguagem de hoje, bilionário. À sua porta, um pobre andrajoso mendigo, com feridas purulentas e fétidas, lambidas pelos cachorros. Interessante é que Jesus dá o nome do pobre Lázaro e não dá o nome do rico. Por quê? Lázaro continua sendo Lázaro na eternidade, ou seja, continua sendo Lázaro após a sua morte. Aquele homem com consciência, com dignidade, com memória, aquele homem que, ciente de quem ele era e é no Senhor, estava usufruindo da graça de Deus, das provisões de Deus, preparadas para aqueles que estão em Cristo. Mas o rico, cujo nome não é citado, foi simplesmente lançado no lugar de tormento. E ele sabia quem ele era e se lembrava dos seus irmãos. Isso é muito interessante. Primeiro, o rico olha para Abraão, que está muito distante, e havia um abismo entre o lugar de tormento e o seio de Abraão. E o rico diz assim: pai Abraão, peça a Lázaro para molhar a ponta do dedo e vir aqui refrescar a minha língua. Olha que coisa interessante. O rico, no lugar de tormento, continua sendo arrogante, orgulhoso e prepotente. Ele acha que Lázaro tem a obrigação de ir lá refrescar a boca dele. Ele acha que Lázaro, o pobre, tem a obrigação de ir lá
molhar os lábios dele, a língua dele, porque era um lugar horrível, de muito tormento. Jesus descreve esse lugar como o lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Tem umas questões aí sobre as quais eu não posso falar agora porque não dá tempo. O assunto é profundo. Bom, o rico sabia quem ele era, lembra-se dos seus irmãos e pede a Abraão para que os seus irmãos na terra, e até cita 5 irmãos, para que eles sejam avisados de que existe aquele lugar, para que eles se arrependam ou se arrependessem dos seus pecados e assim não fossem lançados ali onde ele estava. Então, vamos observar os detalhes. O rico sem nome continua sendo o mesmo rico sem nome na eternidade, ou na sala de espera do lago de fogo e enxofre. Lázaro continua sendo Lázaro no seio de Abraão. O seio de Abraão hoje é o paraíso. Houve uma mudança de local e de situação, de estado. Não dá tempo a entrar em detalhes. Será que as pessoas no paraíso se reconhecem? Muito provavelmente sim. Recentemente, o meu sogro Eliseu teve um sonho interessante sobre isso. Ele sonhou com uma cunhada sua, que já está no paraíso há algum tempo, a irmã Ana, o esposo dela, e também com outra cunhada, Maria. E ele disse que Maria veio conversar com ele rapidamente e depois depois de Maria veio Ana, também na terra foi sua cunhada, junto com o esposo, lembrando que na eternidade não tem casamento, não tem homem nem mulher, Jesus deixa isso claro. Na eternidade todos seremos como anjos, ou seja, seres assexuados, mas apenas para identificar, para ilustrar. E no sonho, ele conta que conversou demoradamente com a sua cunhada Ana e o marido dela. E aí ele conta o sonho para sua filha, que está aqui do meu lado esquerdo, e pergunta: minha filha, esse sonho quer dizer que está perto, eu vou partir? Porque eu vi uma casinha pequena, bem pequena e muito linda, mas o telhado da casa não estava pronto ainda. Eles estavam fazendo o telhado, e um telhado muito lindo também. E a filha dele, minha esposa, respondeu: painho, se o telhado da casa não está pronto, então é porque o senhor não está pronto para chegar lá ainda. Vai demorar mais um pouquinho ainda com a gente aqui, porque ainda estão preparando o telhado da sua casa. Isso é sonho, é só uma ilustração, para a gente ter uma ideia. Esses sonhos, eles teriam um caráter de veracidade? Seria o espírito humano, que tem um discernimento maior do que a mente humana, avisando sobre a vida após a morte? A minha saudosa sogra Helena, pouquinho antes de morrer fisicamente, ela disse: eu tive um sonho em que eu estava subindo um morro íngreme, bem alto, e com muita dificuldade. E quando eu cheguei no topo do morro, finalmente eu fui recebida no céu. E Eliseu, meu marido, ficou para trás. Mas eu entrei num lugar lindo. Esse foi o sonho da minha sogra, e ela morreu mais ou menos 10, 15 dias depois. Esses sonhos, eles dão indícios do que seria? Na verdade, a gente não pode se fundamentar em sonhos, em EQMs, a gente não pode se fundamentar em experiências. A gente só pode se fundamentar na palavra de Deus. Então, vamos mais uma vez à palavra. Jesus diz assim, eu vou pedir que vocês repitam: e virão do Oriente e do Ocidente, e sentar-se-ão à mesa, com Abraão, Isaac e Jacó. Agora eu pergunto a vocês: Abraão continua sendo Abraão? Sim. Isaac continua sendo Isaac? Sim. Jacó continua sendo Jacó. E nós nos sentaremos à mesa com os patriarcas, o pai da fé Abraão, os pais da nação de Israel, e Israel foi a nação escolhida para trazer salvação ao mundo e levar salvação ao mundo. Jesus veio dos judeus. Mas a Bíblia diz mais ainda. A Bíblia faz afirmações, como eu já disse, que dão
indicações de que realmente nós nos reconheceremos no céu. Por exemplo, a Nova Jerusalém, uma cidade de 2.500 quilômetros de comprimento, 2.500 quilômetros de largura e 2.500 quilômetros de altura, um cubo perfeito, que será a capital da nova terra, a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos e 12 portas. Cada porta uma pedra preciosa. Sabe o que há de interessante nisso? Cada fundamento tem o nome de um patriarca, de uma tribo de Israel. Cada porta tem o nome de um apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas continuam sendo quem elas são. Não perdem a memória, não perdem a consciência. Elas continuam eternamente sendo as mesmas, com diferenças óbvias. Os que estiverem na eternidade com Deus terão corpos glorificados, corpos espirituais. Porque esse corpo humano, corruptível, mortal, não está habilitado a entrar no paraíso. Para entrar na eternidade e viver eternamente com Deus, na presença de Deus, nós precisamos de corpos espirituais. E por isso que no arrebatamento da igreja, nós receberemos corpos glorificados à semelhança do corpo de Jesus. Aquelas pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida e que estão no lugar de tormento, elas participarão da segunda ressurreição. E ressuscitarão, conforme o profeta Daniel, e conforme o Apocalipse, ressuscitarão para vergonha e horror eternos. Ressuscitarão para o grande juízo final. O grande juízo chamado o juízo do trono branco, ou o juízo do grande trono branco. Bilhões de espíritos humanos estarão diante do trono branco. O juiz dos vivos e dos mortos, o Senhor Jesus, julgará cada um segundo as suas obras, porque Deus é um ser moral. Deus é um juiz justo. E criou anjos e homens com livre-arbítrio. E colocou consciência em cada um deles. E responsabiliza a cada criatura por seus atos. E por isso julgará cada um conforme as suas obras. A igreja não será julgada no juízo do grande trono branco. A igreja será avaliada no tribunal de Cristo. No juízo final, a igreja será jurada ou testemunha, ou seja, os justos, os salvos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, poderão atuar como testemunhas, como jurados, como observadores aos bilhões. Os muitos bilhões que estarão diante do grande trono branco serão julgados para a condenação do lago de fogo e enxofre. Interessante que a ciência já descobriu que há no universo buracos negros, buracos aparentemente, entre aspas, infinitos, de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que a morte, o inferno, o diabo, os seus anjos, os ímpios, todos os que se esquecem de Deus, e qualquer pessoa cujo nome não esteja escrita no livro da vida, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Talvez o lago de fogo e enxofre seja um buraco negro desses que a ciência já observou. O fato é que nós devemos estar preparados para a vida eterna com Deus. E a única maneira de nos prepararmos é crendo e recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Colocando Jesus como governante de nossas vidas, nos submetendo ao seu senhorio e permanecendo firmes nele. Porque ele diz, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida.